O aquecimento global impacta diretamente a vida marinha. De acordo com o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, os oceanos absorveram mais de 90% do excesso de calor causado pelas mudanças de clima. Com esse aumento das temperaturas, diversos ecossistemas marinhos também sofrem, como os recifes de corais. E você, acha que o aquecimento global impacta a vida marinha? E sabe o que são os recifes de corais? São organismos vivos. É peixes, para mim é peixe. Corais, para mim é planta. Para mim são animais. São seres vivos, né? Que é tão importante para o equilíbrio da natureza como qualquer outro animal. São aglomerações de algas. Recifes de corais são as pedras, né, no meio do mar. São seres vivos e que, se tiver muita poluição, acabam morrendo. Todo ecossistema tem um sentido de existir, cada um tem a sua função dentro do ambiente em que vive, assim como os seres humanos. Protege todo um ecossistema que necessita deles para viver. Porque como se fossem as árvores para nós, o oxigênio seria para os mares. O aquecimento das águas vai influenciar sim na vida de peixes, dos demais animais, das plantas que vivem lá, vai mudar a temperatura da água, vai dificultar um pouco todo o trabalho que eles têm que realizar, que é a função deles na terra, no meio ambiente em si. As mortes na praia que a gente vê, agora com vazamento de óleo, com o nível do mar subindo, com as geleiras derretendo. Pesquisas recentes já utilizam os efeitos das baixas temperaturas em células, a criobiologia, para a conservação dos recifes de corais. Para tratar desse e de outros panoramas, o Pesquisa em Pauta de hoje recebe o doutor em zootecnia Leandro Godoy, vencedor do Prêmio Jovem Pesquisador por suas pesquisas na área. Primeiramente, boa tarde, professor. Boa tarde. Primeiro eu queria te perguntar como se deu o seu interesse pela pesquisa. O meu interesse pela pesquisa foi logo no início da graduação. A minha graduação foi em zootecnia na Universidade Estadual de Maringá, no noroeste do Paraná. Logo no primeiro ano da graduação, eu comecei a fazer estágio acompanhando uma pesquisa de doutorado que estava em andamento. A partir dali, eu já senti que era algo que me chamava muito a atenção e eu passei ao longo de toda a graduação fazendo estágios com bolsa de iniciação científica. Recentemente, o senhor recebeu o Prêmio Jovem Pesquisador da Sociedade Mundial de Criobiologia. O que vem a ser a criobiologia? É interessante porque, para a maioria das pessoas, quando ouve a palavra criobiologia, fica um pouco difícil saber do que se trata, mas a criobiologia praticamente está no nosso dia a dia e as pessoas não percebem. Criobiologia significa estudar a vida em baixa temperatura. Quando eu falo baixa temperatura, não necessariamente precisa ser uma temperatura de um freezer ou uma temperatura negativa de nitrogênio líquido, por exemplo. Significa qualquer temperatura abaixo do metabolismo normal daquela célula ou daquele material biológico. Então, quando a gente trabalha com criobiologia, eu trabalho com células, no meu caso específico a gente trabalha com células reprodutivas, com espermatozoide com óvulo, e o objetivo é a gente preservar essas células. Para eu congelar esse material na temperatura do nitrogênio líquido, por exemplo, que é menos 196 graus Celsius, a gente tem vários desafios, e o principal dele é a formação de cristal de gelo. Qualquer célula do nosso corpo, praticamente quase 70% do nosso corpo é água. Então, a água está em qualquer material biológico. Se eu pegar um material biológico e simplesmente colocar numa baixa temperatura, vai formar cristal de gelo, esse cristal cresce e destrói a célula. O primeiro passo, quando a gente começa a estudar criobiologia, é entender a sensibilidade desse material que a gente está trabalhando e achar uma forma de retirar a água de dentro dessa célula antes de eu colocar em baixa temperatura. Para isso, a gente utiliza substâncias químicas que nós chamamos crioprotetores, que eu preparo uma solução e exponho a célula a essa solução, e o objetivo é simplesmente então retirar toda a água que eu tenho nessa célula. Com isso, eu consigo estocar esse material em temperatura negativa por
um tempo indefinido. Eu posso manter esse material por um dia, um mês, 10 anos, 50 anos, e quando eu descongelar, esse material vai estar vivo, viável e pronto para fecundar, para ser fecundado ou para gerar uma nova vida. Hoje, qualquer clínica de reprodução humana assistida, ela trabalha com criobiologia, com preservação do sêmen, do óvulo ou até mesmo do embrião para ser utilizado, né? E quando a gente vem para a área especificamente que eu trabalho, ela tem um potencial imenso para aplicar, por exemplo, para espécies ameaçadas de extinção. Como tem sido feita a sua pesquisa na área de conservação de organismos aquáticos? Quando eu estava fazendo parte do meu doutorado sanduíche na Inglaterra, né, entre 2011 e 2012, começou a acontecer o segundo evento de mortalidade de corais no mundo todo. Naquele momento eu estava fazendo a pesquisa, eu estava aprendendo criobiologia num centro reconhecido mundialmente, na área de criobiologia. A minha intenção naquele momento era aplicar aquela ciência especificamente para a aquicultura, para a criação de organismos aquáticos. Só que os eventos que foram acontecendo ao redor do mundo com diversas espécies me levou a questionar se eu não poderia usar tudo aquilo que eu estava aprendendo para um fim que, para o meu conceito, teria uma aplicação muito mais interessante, que seria a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Quando eu retornei da Inglaterra, eu defendi o doutorado e no ano seguinte eu comecei a trabalhar no Amazonas. Eu passei 3 anos trabalhando numa universidade privada no Amazonas. E a partir daquele período, então, em 2014, eu iniciei as pesquisas na área de conservação. A Amazônia, como todo mundo sabe, tem uma biodiversidade enorme, principalmente na ictiofauna, no número de espécies de peixes. Então, foi lá que eu comecei, de fato, a colocar em prática a aplicação da criobiologia para a conservação. A gente começou a trabalhar com uma espécie de peixe ornamental, um peixinho de 7 centímetros, super pequeno, que vive exatamente num trecho específico do Rio Xingu, lá no Pará, onde eles construíram a usina hidrelétrica de Belo Monte. Então é uma espécie que está praticamente com data contada para ser extinta da natureza, né? Então, a partir de lá, a gente conseguiu desenvolver várias pesquisas com essa espécie. Em 2016, eu ingressei aqui na URGS como professor, no departamento de zootecnia. Quando eu saí da Amazônia, eu senti um vazio enorme do ponto de vista de estar perdendo toda a biodiversidade que eu tinha ali no quintal de casa para trabalhar, né? Como eu já tinha um interesse para trabalhar com corais de longa data, eu comecei a colocar em prática, né? Então, a partir de 2017, que eu conheci o projeto Coral Vivo, né, uma rede de pesquisa que reúne pesquisadores de diversas instituições do Brasil e que trabalha especificamente com recifes de coral. Então eu comecei a colocar em prática as pesquisas na área de recifes de coral. Que desafios percebes para as suas atuais pesquisas ou para novas pesquisas? Bom, como nós iniciamos a pesquisa de fato com biologia reprodutiva e conservação de corais há praticamente 2 anos, né, é extremamente recente, né? Então, de forma geral, falando num contexto global, o que se conhece sobre bioquímica e fisiologia relacionada à reprodução de corais é muito pouco, né? Por um lado, é muito interessante e desafiador, porque tudo que nós estamos conhecendo e gerando de conhecimento é novidade, né? É inédito mundialmente falando. Por outro lado, em alguns momentos a gente se sente andando de olhos vendados, né? Porque falta muitas referências para a gente trabalhar. Mas isso é extremamente enriquecedor, né? Se a gente observar que 2 anos é um período extremamente curto de tempo, a quantidade de pedidos de estágio que a gente recebe para acompanhar, né, e desenvolver pesquisas é enorme. Que resultados vocês já têm alcançado? Que informações importantes têm aparecido durante a sua pesquisa? Nesse momento, as pesquisas que estão sendo conduzidas com os meus alunos de pós-graduação lá no Amazonas, 2 alunos, nós temos as pesquisas focadas numa espécie de peixe amazônico chamado tambaqui. Ele é uma espécie nativa da bacia amazônica, hoje é a espécie nativa mais criada no Brasil, né, em termos de piscicultura. Essas pesquisas lá estão focadas, então, exclusivamente em
conhecer a composição bioquímica do plasma seminal, do fluido ovariano, do tambaqui, formulando meios artificiais para a gente, quando congelar essas células, a gente ter a maior taxa de sobrevivência, né? No laboratório no Rio Grande do Sul, as nossas pesquisas estão focadas agora na conservação dos recifes de coral, né? Utilizando as ferramentas, as técnicas de criobiologia para a conservação dos recifes de coral. A grande maioria da população ainda é muito difícil assimilar o que a gente fala, porque grande parte não conhece, né? Ou alguma vez viu na TV, mas muitas pessoas imaginam que coral, por exemplo, são plantas, são rochas, e poucas pessoas imaginam que corais são animais. O grande problema que a gente observa é que praticamente metade dos recifes de coral do mundo já morreram nos últimos 10 anos por conta do aquecimento global. Para vocês terem ideia, se a gente fosse mapear todo o fundo do oceano, o que existe de recife de coral no mundo representa menos de 1% do fundo do oceano. Porém, pelo menos 25% de toda a vida marinha depende diretamente dos recifes de coral. É um local que eles fazem reprodução, que eles procuram para abrigo, para proteção, né? Então, o impacto, a perda desse ecossistema vai trazer severos danos para a humanidade. Toda a temperatura que fica presa na atmosfera, 90% desse excesso de calor é absorvido pelo oceano. E além disso, cerca de 40% de todo o CO2 também aprisionado na atmosfera é absorvido pelo oceano. Com isso, a gente está observando um aumento da temperatura da água do mar e uma redução do pH, ou seja, uma acidificação do ambiente. O ambiente está se tornando inóspito e as estimativas dizem que se a gente não conseguir controlar a emissão de gases de efeito estufa até 2050, a gente provavelmente vai perder todos os recifes de coral do mundo, né? Então, diante dessa situação alarmante, que nós decidimos criar o projeto Reef Bank, justamente para utilizar o nosso conhecimento que a gente já tinha de manipulação de gametas, de criobiologia, para tentar utilizar isso como uma ferramenta, como uma tentativa de auxiliar na conservação dos recifes. Tu pode então nos contar mais sobre esse projeto Reef Bank? Então nós iniciamos as atividades em 2018, né, as primeiras pesquisas. Até então, praticamente se conhecia muito pouco, né, sobre biologia de gametas, né? Quando eu falo gameta, eu estou incluindo espermatozoide e óvulo. Já se sabia, o Coral Vivo fez um trabalho muito interessante de conseguir identificar qual é o período específico da reprodução desses corais, né? Porque eles reproduzem num período específico do ano, essas espécies que a gente trabalha especificamente. Só que ninguém nunca tinha trabalhado com os gametas vivos, né? Ninguém sabia absolutamente nada. Para a gente conseguir formar um banco de gametas para congelar esse material, eu preciso conhecer em detalhes o material biológico que eu estou trabalhando. Então nós iniciamos as pesquisas em 2018, né? Começando do básico, por exemplo, como era o tempo de vida desse espermatozoide depois que ele era liberado na água. A partir disso, a gente percebeu que, além de começar a fazer a pesquisa e publicar artigo científico, isso seria muito pouco perto de toda a falta de informação que a sociedade, de forma em geral, tem sobre recifes de coral. Foi então que nós decidimos que a gente precisaria dar um nome, dar uma cara para o projeto e levar isso, transmitir isso para a sociedade numa linguagem acessível. Foi então que nós criamos o perfil do projeto, tanto no Facebook quanto no Instagram. O nome Reef Bank faz analogia a pegar o recife de coral e preservar e congelar num banco, né, na tentativa de proteger, né? Hoje nós já temos mais de 15 mil seguidores no Instagram, para vocês terem ideia, né? Então a gente trabalha de uma forma bastante intensa e dedicada para não só mostrar tudo que a gente está fazendo, mas desenvolver campanhas específicas de conscientização e de hábitos que a gente faz aqui na metrópole, na grande cidade, que na maioria das vezes a gente não tem ideia que vai impactar de fato o ambiente aquático. Num primeiro momento, o ambiente de água doce, que eventualmente vai chegar até o oceano. O recente derramamento de óleo no litoral brasileiro deu visibilidade a uma série de aspectos da vida marinha, necessários à harmonia da natureza e de todas as espécies. Qual a importância de pesquisas que se debrucem sobre essa questão dos mares e rios?
fundamentais, né? Para vocês terem ideia, é muito difícil e talvez nós vamos sofrer as consequências desse derramamento por décadas e sem conseguir mensurar de fato todo o impacto que isso trouxe para a vida marinha. A gente observou, né, nas reportagens, nas TVs e jornais, aquele óleo denso como um piche chegando até as praias, as pessoas recolhendo aquilo. Aquilo é uma pequena fração, né, do que aconteceu, de fato, né? Primeiro que existe uma fração do petróleo que é solúvel em água, ou seja, ela dissolve em água que a gente não vê, né? E tudo isso traz componentes extremamente tóxicos. Naquele momento que aconteceu o derramamento, existiam vários filhotinhos de corais ao longo de toda a costa que não tinham nem um mês de vida e que foram completamente impactados, e a gente não tem a mínima ideia quão impactante foi isso. Semelhantemente a isso, né, as larvas de peixes, de moluscos, de crustáceos, de todos os outros animais que foram também impactados com isso, né? Então, é muito importante monitorar, né, isso bem de perto, não só focado em conhecer o impacto na biodiversidade marinha, como também pensando em própria segurança alimentar, de nós que consumimos pescados que são capturados desse ambiente. Então, naquelas regiões que foram de fato impactadas com o derramamento, né, o consumo só deve ser mantido ou liberado mediante uma avaliação científica detalhada, né, do músculo desses animais para ter certeza que não foi incorporado componentes tóxicos do petróleo. O planeta é um só, né? Como muitos estudiosos da área dizem, não existe planeta B. Até quando o planeta Terra vai conseguir suportar tantas agressões, né? Cada ato que a gente faz, né, cada ato que você faz no seu dia a dia, a gente observa de forma geral a consciência ambiental ainda é muito deficiente. Se a gente pensar no nosso país, né, quantas vezes a gente está caminhando na rua e vê uma pessoa jogando um papel de bala, um papel de chiclete, alguma coisa voa da janela do carro, aquilo não vai se desintegrar, né, instantaneamente. O grande problema que afeta o ambiente marinho como um todo são os microplásticos atualmente, as pequenas partículas de plástico que estão sendo entremeadas em toda a cadeia aquática. Imagina que é uma micropartícula tão pequena que ela vai ser consumida por um organismo do zooplâncton, por um peixe pequeno que vai ser consumido por um peixe maior, e isso se amplifica em toda a cadeia trófica, e daqui a pouco nós estamos comendo aquele pescado que tem microplástico já impregnado em todo o seu tecido. Então esse é um exemplo. O planeta está sofrendo e está dando indícios, ou está mostrando, dando mensagens de que a situação caminha para uma forma catastrófica. Saiu um artigo científico na revista Lancet, que é uma revista conceituada mundialmente, né, falando justamente sobre isso. Se nós não conseguimos controlar, né, a emissão de gases de efeito estufa e o planeta continuar aquecendo até 2050, a atmosfera do planeta pode sofrer uma mudança tão significativa, o ambiente vai começar a se tornar inóspito não só para os corais ou para os organismos marinhos, mas para nós seres humanos, né? As estimativas mostram que o número de doenças respiratórias que vão começar a acometer a população humana a partir de 2050 são muito preocupantes. Se nós não mudarmos agora, aqueles tradicionais filmes de ficção científica que a gente sempre viu, a destruição, né, e a devastação do planeta causada pelo homem, de fato pode acontecer.